pessoal! Vamos fazer hoje a correção da tarefa de casa passada no dia 27/4 do nono ano, referente ao módulo 8, a página 413, do número 1 até o número 4, ok? Bom, o número 1 pede pra gente classificar os números em irracionais ou racionais, utilizando a simbologia desses conjuntos. Na letra A, eu tenho uma notação científica. Vocês lembram disso? E observem que o meu expoente é positivo. Então, isso significa, que eu preciso pegar o 1,2 e multiplicar por um número bem grande, que no caso aí é o 100.000, que tem 5 zeros. E aí, quando eu faço essa multiplicação, verifiquem que eu deixo de ter um número decimal e eu passo a ter um número inteiro. E o número inteiro pertence ao conjunto dos racionais. Então, aqui eu preencho que é um número racional. A letra B, eu tenho uma potência com expoente fracionário. Nesse caso, ela vai virar uma raiz. Lembram? Quem está na sombra vai para o sol. E quem está no sol vai para a sombra. Então, aqui o 5, que está na sombra, vai vir para cá para o sol. E o 1, que está no sol, vai vir para cá, para sombra. E o 10 fica aqui dentro. Então, isso é a raiz quinta de 10, que ela é um número irracional. Não tem nenhum número que é elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado não, elevado à quinta potência de exatamente 10. Beleza? Seguindo para a letra C. A letra C eu tenho um número decimal dentro da raiz quadrada. Nesse caso, gente, é aconselhável que a gente transforme para fração e verifique se o numerador e o denominador possuem raízes exatas. Nesse caso, não possui. Quando eu simplifico, eu também não tenho raízes exatas, eu vou ficar com 6/5, e raiz de 6 não é exata, raiz de 5 também não, então é um número irracional, ok? 1/3 é uma fração simples, é racional. Raiz de 1/9, raiz de 1 é 1, e raiz de 9 é 3. Então, 1/3 é racional, ok? Na letra F, 4,5 é um número decimal, então é racional. Na letra G, eu tenho uma dízima periódica simples. As dízimas periódicas são números racionais. Na letra H, novamente é uma raiz quadrada de número decimal. Então, eu vou transformar para fração, tenho 45 décimos. 45 não tem raiz exata, nem o 10. Simplificando, simplificando por 5, tá, pessoal? Eu tenho 9 meios. E 9 meios também não tem raiz exata. O 9 tem, mas o 2 não. Então, é irracional. A raiz de 16 é 4. Então, aqui eu tenho um número racional. E aqui, expoente fracionário vira raiz. Quem está na sombra vai vir para o sol, e quem está no sol vai vir para a sombra, e a raiz de 49 é 7. Então, é racional, ok? Vamos agora para a número 2, pessoal. A número 2, ela solicita para a gente que a gente escreva entre quais números inteiros consecutivos está localizado cada um dos números reais. Na letra A, observem o seguinte. Quando eu divido 3 pelo 4, eu tenho 0,75. E 0,75 é um número que está entre 0... Até coloquei aqui errado. Falei uma coisa e escrevi outra. Está entre 0 e 1. Ok? Então, a letra A é entre 0 e 1. A letra B, raiz quadrada de 2,5. Percebam que essa raiz está entre duas raízes. Ela está entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Essas duas raízes eu conheço. A raiz de 1 ela tem como resultado 1 e a raiz de 4 tem como resultado 2. Isso me diz que esse número aqui está entre 1 e 2, ok? A letra C, eu tenho aí uma potência com expoente fracionário. Nesse caso, eu vou precisar transformar ela para raiz, porque o expoente fracionário vira uma raiz. E aí a gente desenha o sol, certo? E olha, quem está no sol
vem para a sombra. Quem está na sombra vem para o sol. Então, eu tenho a raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3, ela é uma raiz que fica entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Logo, esse número está entre 1 e 2. Então, eu posso responder que está entre 1 e 2, ok? Seguindo aí para a letra D, que eu tenho uma potência com expoente fracionário. Novamente, eu vou transformar ela para raiz. E aí, desenho o Sol. Quem está no Sol vem para a sombra. Quem está na sombra vem para o Sol. E eu tenho a raiz quadrada de 13. Raiz quadrada de 13 é uma raiz que fica entre a raiz de 9 e a raiz de 16. A raiz de 9 é igual a 3. A raiz de 16 é igual a 4. Então, esse número fica entre 3 e 4. Seguindo para a letra E, eu tenho uma raiz quadrada de 20 sobre 4. 20 sobre 4, né? 20 dividido por 4, que vai dar 5. E a raiz de 5 é uma raiz que fica entre a raiz de 4 e a raiz de 9. Então, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Eu sei que esse número fica entre 2 e 3, ok? Na letra F eu tenho π. E π a gente já sabe que é aproximadamente 3,14, 15, enfim. Logo, eu já consigo, de cara, colocar que esse número está entre 3 e 4. Na letra G, raiz de 108 é uma raiz que vem depois da raiz de 100 e antes da raiz de 121. Raiz de 100 é 10, raiz de 121, 11. Logo, esse número está entre 10 e 11. A letra H, eu tenho uma potência com expoente fracionário, ela vira raiz. Nesse caso, o 2, que desenhando aqui o Sol, né? É quem está na sombra vai vir para o Sol, e o 1 vem aqui para a sombrinha, e eu tenho a raiz quadrada de 54. 54 é um número, né, que vem antes da raiz quadrada de 49, antes não, vem depois, perdão, e antes da raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 49 é 7, e a de 64, 8. Então, esse número está entre 7 e 8. Na letra I, eu tenho aí uma dízima periódica composta, porque tem um número aqui entre a vírgula e o período. E eu também consigo observar facilmente aonde ela está localizada. Ela está entre 31 e 32. Na letra J, eu tenho a raiz quadrada de uma dízima periódica simples. Eu posso transformar, gente, isso para fração? Posso. Mas não é necessário, porque a questão não pede para que eu resolva. Ela pede apenas para que eu indique entre quais inteiros esse número está. E essa raiz, ela está entre a raiz de 0 e a raiz de 1. Logo, ela está entre raiz de 0 é 0, raiz de 1 é 1, ela está entre 0 e 1, ok? E finalizamos aí a número 2. Pessoal, vamos agora para a número 3. A número 3 pede para a gente encontrar a aproximação por falta com uma ordem decimal, ou seja, uma casa, dos números irracionais que estão a seguir. A letra A é a raiz de 5. Para isso, eu preciso de uma raiz conhecida que venha antes da raiz de 5 e uma que venha depois, exatamente antes e exatamente depois. A que vem exatamente antes é a raiz de 4. E a que vem exatamente depois é a raiz de 9. A gente consegue perceber que do 4 para chegar em 5, apenas aumentou uma unidade. E do 5 para chegar em 9, eu tive um aumento de 4 unidades. Logo, raiz de 5 é um número muito mais próximo do resultado da raiz de 4. A raiz de 5, nesse intervalo, sendo aqui o meio, né, 2,5, ela está muito mais perto do resultado de 2. Então,
para descobrir o valor dela por falta, eu vou testar as multiplicações de 2,2 ao quadrado, 2,3 ao quadrado e, caso seja necessário, 2,1 e o 2,4. Vamos ver se esses são suficientes. Quando eu faço 2,2 ao quadrado, eu obtenho 4,84. Não chegou em 5. Quando eu faço 2,3 ao quadrado, eu tenho 5,29. Percebam que passou de 5. Como ele quer uma aproximação por falta, eu não vou usar esse. Eu vou usar o que está perto, mas ainda não chegou. Então, o valor aproximado da raiz de 5 por falta é 2,2, que é o número que elevado ao quadrado chegou mais perto. Seguindo para o item B, eu tenho a raiz de 6. Pegando aí as raízes que vêm exatamente antes, conhecidas, né? E exatamente depois, eu pego novamente a raiz de 4 e a raiz de 9. A raiz de 4, lembrando que é 2, e a raiz de 9, 3. Logo, raiz de 6 é um número que está entre 2 e 3. Aqui é o meu meio, 2,5. Vamos ver mais perto de quem ele está. De 4 para 6, eu acresci 2 unidades. De 6 para 9, 3 unidades. Então, isso quer dizer que está mais perto da raiz de 4, logo, está no intervalo de 2 a 2,5. Eu vou testar aí o 2,3, que eu já fiz no item anterior, ao quadrado, e o 2,4 ao quadrado. Vamos ver qual é que eu posso usar e chega mais perto. O 2,3 é 5,29. O 2,4 ao quadrado dá 5,76. Percebam que nenhum deles chegou até 6, então eu vou tentar o 2,5 ao quadrado. Quando eu fizer 2,5 ao quadrado, vai passar de 6, vai dar 6,25. Como a questão me pede aproximação por falta, eu não vou usar esse que passou, eu vou usar o anterior, que chegou mais perto. Logo, a melhor aproximação por falta de raiz de 6, com uma casa decimal, é 2,4. Ok? Seguindo aí para o item C, eu vou escolher duas raízes, uma que vem exatamente antes e uma exatamente depois da raiz de 7. Novamente, raiz de 4 e raiz de 9. Reparem que 4 para 7 acresce 3 unidades. De 7 para 9, 2 unidades. Isso quer me dizer que a raiz de 7 está no intervalo mais próximo da raiz de 9. Então, os números que eu vou testar serão 2,5 ao quadrado, que eu já fiz no anterior, dá 6,25. 2,6 ao quadrado, que vamos ver quanto que dá, 6,76. Ainda não cheguei em 7, vou para o 2,7 ao quadrado. 2,7 ao quadrado dá 7,29. Passou, não é esse que eu vou usar o anterior. Logo, o melhor aproximação que eu tenho para a raiz de 7, por falta, 2,6. Ok? Vamos seguir agora para o item D. Vou pegar raízes que venham antes e depois, conhecidas. Novamente eu tenho a raiz de 4 e a raiz de 9. A raiz de 4 sendo 2, a raiz de 9 sendo 3. Vamos ver agora a diferença aqui. Aqui eu acresço 4 unidades e aqui apenas uma unidade. Logo, com certeza, a raiz de 8 terá seu valor mais próximo de 3. E aí eu vou testar o 2,7 ao quadrado, que eu já fiz aqui no de cima, dá 7,29. Agora, o 2,8 ao quadrado dá 7,84. Ainda não chegou lá. Então, vamos para o 2,9 ao quadrado. 2,9 ao quadrado dá 8,41. Passou de 8, que era o que eu buscava, logo eu vou usar o anterior,
E aí eu tenho que a melhor aproximação por falta da raiz de 8 é 2,8, ok? Vamos seguir agora para a letra E. A letra E, vou escolher novamente aí uma raiz que vem exatamente antes da raiz de 10 e uma que vem exatamente depois. A que vem antes é a raiz de 9, a que vem depois a raiz de 16. E a raiz de 9 é 3, a raiz de 16, 4. Natália, sempre serão inteiros consecutivos? Sim, sempre serão inteiros consecutivos. E sempre marca o meio para se localizar. Reparem que raiz de 10 está a 1 unidade da raiz de 9 e a 6 unidades da raiz de 16. Logo, seu valor está mais perto de 3, entre 3 e 3,5. E aí a gente vai testar. 3,1 ao quadrado. Vamos ver quanto vai dar. 3,1 ao quadrado. Dá 9,61. Chegou perto, mas ainda não chegou no 10. Então eu vou testar o 3,2 ao quadrado. 3,2 ao quadrado dá 10,24. Passou, não vou usar ele, vou usar o anterior. Logo, a melhor aproximação para a raiz de 10 é 3,1, ok? Seguindo para a letra F, eu tenho aí a raiz de 4,5. Raiz de 4,5, pessoal, é uma raiz que está entre quais raízes? A raiz de 4 e a raiz de 9. A raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3. Percebam que ela está bem pertinho da raiz de 4. Então, ela é bem pertinho de 2. Vamos tentar o 2,1 ao quadrado, né? Ver se isso chega perto. 2,1 ao quadrado dá 4,41. Será que o 2,2 chega mais perto? 2,2 ao quadrado vai dar 4,84. Eu queria 4,5. Passou aqui. Então, eu vou pegar o anterior. Logo, a melhor aproximação para a raiz de 4,5 é 2,1. Ok? Seguindo aí para a letra G. Novamente, vamos pegar uma raiz que venha antes e uma que venha depois. A que vem antes da raiz de 3,6 é a raiz de 1. E a que vem depois, a raiz de 4. Logo, esse número está entre 1 e 2. Agora, vamos pensar mais perto de quem ele está. Ok? 3,6, para chegar de 1 a 3,6, eu adicionei 2,6. E para sair de 3,6 e chegar em 4, eu adicionei 0,4. Então, esse resultado está mais perto do 4, ou seja, de 2. Então, vamos lá testar. Vou começar testando 1,8 ao quadrado. Vamos ver aí, ó. 1,8 ao quadrado, eu tenho 3,24. Ainda não chegou em 3,6. Vamos testar o 1,9. 1,9 ao quadrado dá 3,61. Passou, não vai servir. Eu vou pegar o anterior, porque eu estou aproximando por falta. Então, a melhor aproximação por falta é 1,8. Ok? Vamos agora para a letra H. A letra H é a raiz quadrada de 1,2. A raiz que vem exatamente antes é a raiz de 1. E a que vem exatamente depois é a de 4. Logo, esse número está entre 1 e 2. Percebam que ele está bem perto do 1. Daqui para cá, a diferença é de 0,2. Então, ele está no intervalo entre 1 e 1,5. Os testes que eu vou fazer serão 1,1 ao quadrado. Vamos começar vendo. E eu tenho aí 1,21. Já passou, gente. Logo, o que eu testaria anterior seria 1,0 ao quadrado, né? E aí vai dar 1. Então,
Estranho, né? Mas é isso mesmo, Natália. 1,2, a melhor aproximação é 1. Ok? Vamos seguir aí para... Porque esse aqui eu vou descartar. Vamos seguir aí para a letra I. A letra I é a raiz de 0,9. O que vem exatamente antes é raiz de 0. E exatamente depois, raiz de 1. Aqui é 0 e aqui é 1. Eu percebo que está bem pertinho do 1. Certo? Então, eu já vou começar testando aí o 0,9 ao quadrado. Raiz de 0,9 é o próprio 0,9, Natália? Estranho, né, gente? Mas é. 0,81. Ainda não chegou no 0,9. O próximo seria o 1. Mas o 1 ao quadrado vai passar. Então, eu não vou usar esse. E aí, a raiz quadrada de 0,9, por aproximação por falta, é 0,9. Nossa. Passando aí para a letra J, eu preciso de uma raiz que vem exatamente antes. É a raiz de 4. E a que vem depois é a raiz de 9. Logo, é um número entre 2 e 3. A gente percebe que a diferença de 4 para 4,8 é menor do que de 4,8 para 9. Então, está entre 2 e 2,5. Vamos começar a testar aí 2,1 ao quadrado. 2,1 ao quadrado, pessoal, dá 4,41. Vamos agora para o 2,2. Será que passa? Será que não passa? 4,84. Passou. Então não serve. Logo eu vou usar o anterior. E a minha melhor aproximação para a raiz quadrada de 4,8 é 2,1. Ok? Questão número 4, pessoal. Pede pra gente o seguinte. Escreva o que se pede, deixando o seu raciocínio registrado. Não tem muito o que a gente registrar, mas vamos lá. Letra A. 2 números racionais compreendidos entre 3 e 4. Racionais. Decimais exatos são racionais. Então, entre 3 e 4, eu posso colocar qualquer número aqui entre 3 e 4. 3,5 e 3,6, por exemplo. Poderia ser. Na letra B, ele quer 2 números irracionais compreendidos entre 3 e 4. Os irracionais são as raízes inexatas e os decimais infinitos e não periódicos. Uma raiz que está entre 3 e 4 é, por exemplo, a raiz de... Uma raiz que está entre 3 e 4 é a raiz de 10, tá? Entre 3 e 4. E um outro que é super famosinho é o π, que é o 3,1415. Não precisa escrever os números, tá? Pode só colocar o π. Vamos agora para a letra C. 2 números racionais compreendidos entre 1,2 e 1,3. Os decimais exatos, como eu falei, são racionais. Então, eu vou pegar 2 que estão entre 1,2 e 1,3. 1,25 e 1,26, por exemplo. A letra D, 2 números irracionais compreendidos entre 1,2 e 1,3. Eu vou colocar aqui decimais infinitos e não periódicos. 1,2, 1,39, por exemplo, e 1,2, 5, 8, 7, que eu não consigo perceber nenhuma identificação de período. Tudo bem? Então é isso.